Sejam bem-vindos a mais um episódio do Mindcraft, diretamente aqui da Febrabantec, a maior feira de tecnologia para o mercado financeiro do Brasil. Estamos aqui em mais um episódio para falar sobre um tema interessantíssimo e, a exemplo dos outros episódios, com uma convidada mais do que especial, né? Mas antes, aqui ao meu lado, novamente, nossa executiva de contas da MJV, Adicles, seja bem-vinda. Obrigada, Kleber. E a nossa convidada, a nossa atriz principal aqui do episódio, Luciana Samarco, executiva sênior do Bradesco. Por favor, se apresente e seja muito bem-vinda. Kleber, obrigada. Adicles, obrigada. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu tenho ouvido muito podcast ultimamente, Legal. Então eu vou confessar para vocês que eu estava com muita vontade de fazer um podcast, ver se o meu ouvido me preparou de alguma forma para estar aqui e conversar à altura. Então vamos lá, tô aqui para a gente bater papo. Nossa, que legal. E a gente quer muito ouvir a sua experiência, né? Especificamente dentro do varejo, né? Se tratando de um banco, mas com essa visão de varejo, o que a gente tem de tendências tecnológicas, quais são as inovações que você está enxergando e como que isso tem mudado, né? De fato, o perfil do consumidor, né? Que tem mudado ao longo desses anos. Então eu queria abrir esse episódio, né? Que você desse essa explanação geral, né, de como que você tem percebido o mercado. Kleber, isso é muito legal e eu vou separar isso em duas coisas, tá? Primeiro eu vou falar um pouquinho desse negócio do consumidor. Eu tava vendo esses dias, a gente já achava complexo quando você tinha que lidar com 4 gerações ao mesmo tempo, né? Porque no fundo é isso, hoje a gente vive isso, a gente vive 4 gerações, quando você é uma empresa prestadora de serviço de varejo, você tem isso. Só que a coisa, de alguma forma, ela se intensificou e eu acho que a pandemia teve um pouco de influência disso, né? Teve influência nisso. O que a gente vê hoje, o que eu percebo muito, e a gente como consumidor vive isso no dia a dia. Primeiro, a gente tem absolutamente tudo que a gente precisa na palma da mão. Você tem basicamente tudo. Você quer no supermercado, você tem. Você quer um negócio da farmácia, você tem. Você quer comprar roupa, você tem. Você quer sapato, você quer joia, você quer... O que você quiser, você tem. Você também tem banco. Então, a facilidade que um consumidor hoje consome um determinado produto e também do mercado financeiro, ela é muito maior do que talvez a gente imaginasse que fosse acontecer há um tempo atrás. A gente sabia que isso ia acontecer, mas talvez não na velocidade que aconteceu. E aí que eu digo que eu acho que a pandemia ajudou, porque a pandemia acabou digitalizando todo mundo, né? E tem algumas coisas acontecendo para a gente que são super interessantes, né? Porque se você perguntasse para mim, sei lá, começo de 22, Luciana, o que você acha que vai ser o próximo hype para o mercado financeiro? Eu ia falar para você que era o metaverso, né? Porque a meta tinha virado meta, porque tudo estava... eu tenho um filho gamer, essa cadeirinha, inclusive. Não, a cadeirinha, inclusive, você viu que eu não uso a dele em casa, né? Porque sentei aqui, eu quase caí. Mas eu, por conviver com essa geração, que é uma geração que está muito mais aberta a viver nesse mundo imersivo e a fazer as coisas, vamos dizer, numa realidade virtual, eu estava achando que aquilo ia virar a próxima grande transformação do mercado financeiro, né? Aliás, de muitas coisas, mas também do mercado financeiro. E é tão verdade que várias empresas investiram nisso, a gente também investiu dentro da organização, dentro do Bradesco, a gente também tem investido. O que eu acho que a gente não previa era o que aconteceu com a vinda do ChatGPT, que no fundo, ele nasceu escalado, né? A gente, acho que tem vários gráficos, várias informações hoje que a gente olha e vê o tempo que as tecnologias demoraram para ter 1 milhão de pessoas, né? O ChatGPT tinha quase que da noite por dia, então ele nasceu disruptando. E aí todo mundo parou, né? Apesar de que a gente já falava muito de inteligência artificial, aí eu acho que o mundo todo parou e está parado ainda, olhando o que a inteligência artificial generativa pode fazer para a gente, pode fazer como consumidor e pode fazer para a gente como empresa. E aí, como consumidor, tem uma coisa muito legal, e aí vem a separação que eu falei que eu ia propor, né? Então, como consumidor, fora todo esse... A gente está preparado hoje, porque a gente tem tudo no telefone, a forma de você usar a inteligência é muito acessível, né? Por isso que eu digo que ela já nasceu escalada. Então, eu fiz um curso agora recentemente, uma aula de IA lá no curso, e tinha um moço que estava fazendo a universidade, e o menino falou, cara, dentro da universidade, os próprios professores já dizem
eles sabem que o cara vai usar IA, eles já dizem, usa, faça desse jeito, já começa a trazer um pouco de modelo, porque sabe que está muito acessível na mão de todos e que aquilo, de alguma forma, vai acontecer, a gente querendo ou não, né? Mas quando a gente olha essa nova geração, né, ou a gente, a partir de agora, que começa a se formar dentro desse mundo de IA, esses dias, então, eu vi uma matéria, que eu acho que era da Gartner, e ele falava o que está acontecendo com esse consumidor, que é um consumidor alimentado pela IA. Então, quando a gente olha e pensa, puxa, o que aconteceu depois da pandemia? A gente faz tudo pelo mobile, mas ainda é você pedindo alguma coisa e, de alguma forma, acontecendo o serviço que você pediu. Nesta nova geração, né, a gente vivendo essa nova geração, não é a nova geração de pessoas, mas esse momento que a gente está vivendo, a próxima coisa vai ser ele trazer para a gente coisas que você nem sabe que você está procurando. E já acontece, você pensar em compras de shopping de varejo típico, né, que você entra lá, faz uma compra, o próprio sistema já te recomenda alguma outra coisa baseado no teu consumo de uso anterior, ele usa Analytics, ele cruza dados, mas a IA já está aí trazendo para você, a análise de todas as análises de informação do cliente, já traz para você sugestões de coisas que você eventualmente não ia pensar que você ia fazer. O terceiro passo disso na vida do consumidor é um momento onde essa tecnologia começa a fazer por você. Então, eu acho que o hype que a gente está vivendo hoje com a IA, e a gente como consumidor e como empresa, é esse. É você conseguir entender que até então era eu pedindo alguma coisa, entro lá no telefone, peço minha comida, peço alguma coisa, vai lá e vai chegar para mim. O segundo passo e o terceiro passo já estão aqui. Então, e aí vem o desafio da empresa, né? Porque como consumidor eu quero isso. Como consumidor eu quero não ter que pensar, porque imagina que maneira eu estou indo para casa, pensei agora, vou dar a dica para o iFood. Imagina que legal, eu estou indo para casa, o sistema vê, que eu já pela quanto minha localização, vê quanto tempo eu vou chegar, joga um pop-up para mim falando assim, você quer que eu já prepare para você, peça para você aquela tua comida? Sim. Né? E aí eu estou chegando em casa, vai chegar o cara junto, vai deixar comida. Então, assim, a possibilidade disso é uma possibilidade enorme. Para mim, como usuário, como consumidor, que a gente quer isso, você não quer mais ser um segmento, você quer ser tratada, você como Didi, depois a gente explica porque o apelido, né? De Cris, Didi, você como Didi, você como Kleber, eu como Luciana, mas como empresa, como é que eu me posiciono aí? E aí, para a empresa, o desafio é enorme. Primeiro, porque tem muita coisa disponível, mas tudo que está disponível para todo mundo. Então, assim, eu posso pensar em N funcionalidades que eu posso trazer para o banco, mas do mesmo jeito que eu penso nessas N funcionalidades com o que está aí, o mercado também pensa, né? O banco competidor está pensando da mesma forma ou está pensando até além. Então, um grande desafio para a gente, como empresa, é eu conseguir trazer essa inteligência para dentro de casa e desenvolver dentro de casa uma competência que só a gente tem. Porque se eu usar tudo que o mercado tem, é só ir lá copiar e colar, que está fácil de copiar e colar, né? Facilitou a nossa vida. Como consumidor, facilitou a nossa vida. Então, essa história toda, aquele hype todo que eu achava, metaverso vai vir, vai acontecer, o foco de todo mundo mudou para o que é a IA. Não é à toa que, aliás, a gente está aqui na Febraban, e um dos grandes temas do evento é a inteligência artificial, porque eu acho que estão todas as empresas tentando achar o seu posicionamento. E no varejo, especificamente no varejo, eu acho que a IA tem um potencial enorme, né, de coisas para fazer. Eu consigo imaginar em coisas simples, e todo mundo pensa em coisas simples, quando a gente pensa em IA, pensa assim, a IA como modelo de atendimento. Claro, né, tem várias funcionalidades, mas é fácil de pensar. Você liga, a IA te atende, vê o que você precisa, sim, eventualmente já responde para você ali, você desliga a ligação, mas mais do que isso, tem N outras funcionalidades por trás que a gente pode aproveitar. Ela pode transmitir o contato para uma terceira, ou para uma primeira pessoa, humano, com o histórico do meu contato. Ela pode já me dizer qual é a minha melhor oferta. Ela pode fazer uma marcação de por que canal eu entrei e permitir, de fato, que o atendimento seja omnichannel. Então, a gente tem uma enormidade de coisas aí acontecendo, mas dentro de um cenário onde tem uma enormidade de coisas, tem uma enormidade de oportunidades. Então, o desafio, eu acho que é agora a gente conseguir entender dentro desse hype todo que 2 ou 3 coisas a gente aposta
e trazer um pouco para as áreas, eu acho que esse é um grande desafio que a gente falava ali fora, né? Trazer um pouco para as áreas essa autonomia das áreas e das pessoas e dos colaboradores conseguirem olhar, ver o que está acontecendo e conseguir trazer esse tipo de inovação para dentro de casa, para dentro do trabalho. Puxa, falei a beça. Maravilhosa. Me empolguei, a Diclis falou, pode falar. Pode falar. Pode falar, é isso mesmo. Saí contando a história. É assim que a gente gosta. É isso aí. Saí contando a história. Né? É aí que a gente gosta. Sim, e assim, enquanto você falava, eu fiquei refletindo sobre muitas coisas, né? Uma delas você falou, né? Que a gente chegar em casa e de repente eu chegar em meu porteiro, ó, Kleber, aqui, acabaram de deixar uma pizza pra você. É isso, né? é isso. É isso já. Então eu acho que isso é uma coisa, né, que não tá muito distante de acontecer. Cara, eu vi esses dias uma reportagem, um podcast, tô falando que eu tô no podcast, de um executivo do iFood, né? Eu já comentei o nome do iFood, vou comentar só para fazer mérito ao executivo, para dar mérito. E ele ele falou que duas coisas mudaram a dinâmica do jogo quando eles trouxeram o IA para dentro e desenvolveram dentro de casa. Uma questão de logística, e a outra questão de marketing. Então, assim, lá no podcast ele dá todos os exemplos, mas foi sensacional o que ele falou. Então, você mistura as duas coisas, por isso que eu lembrei e fiz a conexão agora. Né? O cara te reconhece, você pode chegar em casa e o cara falar, tem pizza. Acabou de chegar, tá quentinho, o queijo tá derretido. Hoje, por exemplo, essa semana, vamos pegar o exemplo da Febraban, né? A gente está aqui, a gente está todos os dias aqui, né? De 9 às 7, 8 da noite, aqui trabalhando, então... Sim, a gente não vai chegar... Primeiro que a gente nem mora aqui, então a gente vai chegar no hotel e provavelmente vai ter que pedir uma comida ou sair para comer. Eu, eventualmente, tenho comida no hotel. A gente não quer sair, a gente quer cansado. O dia inteiro aqui. Então, poderia, assim, né? As empresas poderiam se aproveitar disso, dessa oportunidade e facilitar a minha vida através da inteligência artificial. Fica de hotéis. Tipo, olha, no meu quarto eu quero ter exatamente. Você pode conectar com a rede hoteleira, né? Por exemplo, de ter parcerias com o varejo e através de inteligência artificial e conseguir identificar né, até padrões, né? Você sabe que você está falando isso, eu lembrei, peguei aqui meu papelzinho de uns assuntos aqui, minha cola, mas eu até peguei aqui para lembrar o que era que a gente tinha feito, mas tem uma da Gartner de novo, tem uma matéria que eles falaram de qual era, na visão deles, o futuro da IA, né? Então eles têm um dado interessante que eles falam assim, tipo, até 2026, todas as empresas vão estar usando alguma solução que foram desenvolvidas exatamente para elas. Aí ele fala 2027, começa... Acho que não é bem isso, não. Isso é pra gente voltar, tá? Tá bom, não tem problema. Aí esse... A gente corta lá, volta, pá. Então vamos lá. Porque eu vou dar o dado correto. Quem falou pra você que eu enxergo? Tá bom, já lembrei. Então, vou voltar. Então, você falou disso, isso vai acontecer de fato na vida das pessoas, né? Tem um estudo que eu vi esses dias, que tem 3 grandes entregas que se esperam da IA, né? Primeiro, uma para os próximos 2 anos, que é todas as empresas, 70% das empresas terem alguma coisa desenvolvidas para ela, customizada para ela. Uma outra que eu, na hora, eu falei, cara, eu não consigo nem entender o que é isso direito. A história do uso do dado sintético, que é isso que você falou. Mesmo não te conhecendo exatamente, a forma como todos os modelos e como o uso de dados pode acontecer, vai levar as empresas a conseguirem, vamos dizer, extrapolar, né, ou sintetizar dados a seu respeito, e com uma acurácia muito grande ao ponto de poder prever coisas que você quer. Então, dentre essas 3, essa é uma que te atenderia perfeitamente. Você ia chegar lá no hotel, se o hotel tivesse isso, o hotel, mesmo te conhecendo um pouco, o hotel ia ser capaz de predizer que você está cansado, que ir pro quarto. Hoje, você nem pesquisa, você só pensa ou comenta, aquilo começa a vir para você via rede social, ou via pesquisa, né? Então, tem coisas que você nem pesquisa. Mas você fala, nossa, eu acabei de falar isso e, de repente, começou a vir aqui. Então, já tem quando você receber anúncio aqui, né? É verdade. Exatamente. Então, essas tendências têm acontecido, né? Eu acho que é o caminho para que essas empresas antecipem aquilo que é a tua necessidade.
Você não quer ainda, mas daqui a pouco você vai pedir. Então, eu já estou te oferecendo. É porque, no fundo, tudo isso é feito em cima de modelo, né? O interessante, quando você pensa na evolução da IA, é que o que a IA, no fundo, ela tem evoluído é nessa capacidade de predição. Né? O potencial da IA é isso, é predizer as informações, enfim, o que quer que a gente esteja trabalhando ali. Eu acho que o grande desafio é a gente conseguir pegar tudo isso e usar em prol do negócio, porque tem muita oportunidade. Você falou uma coisa que é engraçada, né? Você falou, você às vezes diz. Você diz porque quer que seja, o telefone está capturando, enfim, tem alguma inteligência por trás. Na hora que você entra, ele te acessa e te joga uma mensagem. Então, tem todo de fato, uma inteligência, um algoritmo por trás desenvolvido para fazer tudo isso. Eu acho que é daí que começam a vir aquelas teorias da conspiração, né, de que os robôs vão dominar o mundo e tal. Sim. Aliás, isso também há alguns anos atrás, se a gente olhasse, acho que de uns 5 anos atrás, fala assim, quais são as tecnologias que vão assim, mudar o mundo nos próximos anos. Sim. Computação quântica estava lá. Uhum. E a gente sabe hoje que computação quântica talvez seja escalável não na minha geração, talvez na de vocês, na minha eu não sei se vai ser. Então, tem tanta coisa disponível, né, que é difícil você poder fazer a escolha de, tá bom, isso tem a ver com o core do meu negócio e isso vai resolver uma demanda que o meu cliente tem. Né, que eu acho que é uma coisa interessante da gente se preocupar como empresa. Não adianta ter um negócio porque é um hype. Exato. Cara, a gente falou isso hoje, né? Tipo, por que IA, né? Eu acho que essa é a pergunta. Por que IA? A gente estava falando mais cedo que daqui a uns anos vai ser igual celular. Todo mundo hoje tem um celular, né? Todo mundo tem um telefone. E daqui a uns anos vai ser, todo mundo usa IA. Como assim você não usa IA, sabe? Vai chegar nesse nível. E é um movimento até parecido com o que aconteceu lá em 2010, mais ou menos, na era dos aplicativos. Quando começou o boom dos aplicativos. Todo mundo tinha que ter aplicativo. Todas as empresas tinham que ter o seu app. Às vezes o app era só para a pessoa entrar, emitir um boleto e depois ela pagava o aplicativo. Mas tinha o app. Né? Porque tem que ter o app, porque o mercado depois tinha app. Tanto que o cara pagava todos os apps porque eles ocupavam o espaço. É isso aí. A tendência do mercado é ter app, então tem que ter o meu app. Depois foi o app Lite. Aí vira um elefante branco, né? Às vezes, com um simples assistente virtual, você poderia mandar o código de barras, ele emitir o boleto dele e você não precisar gastar dinheiro construindo um aplicativo, sabe? Você falou uma coisa que, nossa, eu acredito muito nisso, né? A gente está falando de digitalização ainda, mas eu acho que o que está acontecendo, principalmente para todas as empresas de serviço, é a desmaterialização. Para que eu preciso do app? Sim. Eu posso chegar em casa, estou lá, deitadona em casa, cheguei em casa, estou descansando, peço lá para o meu dispositivo lá, Alexa, faz não sei o que para mim, assim, assado, ela vai lá, faz, autentica. Tem um monte de tecnologia hoje por voz, por imagem, de modelo de autenticação. Então, a gente está chegando, isso já não é mais sonho, né? É maluco pensar nisso. Isso já é prático. Não precisa de um app para você fazer as coisas. Verdade. Ô Lu, e como que o Bradesco está trabalhando com isso, especificamente? A gente falou do iFood, deu várias ideias para eles, né? Mas assim, o que o Bradesco está... Como é que ele está usando a IA? Ou como é que está caminhando, né, para isso? A gente tem alguns movimentos dentro do banco, né? Primeiro, a gente, como o Bradesco foi acho que o primeiro banco a de fato lançar IA ainda naquele modelo mais antigo, que a gente não falava de IA generativa. A gente contou com uma parceria, isso mesmo, contou com uma parceria. Dentro de casa a gente brinca falando que a gente teve que ensinar o Watson a falar português. Foi muito desbravador naquele momento, mas a gente nunca deixou de investir no pensamento da IA, nesse modelo de atendimento. E não podia ser diferente, né? Como a gente tem orgulho de ter sido a primeira empresa a fazer isso, a gente também quer que o modelo de IA cresça muito ainda alinhado com este modelo de atendimento. Então, uma grande frente que tem ali para a gente, muito óbvio, mas é isso, é desenvolver a inteligência artificial, ela sendo o primeiro nível de contato do cliente com a organização, mas ela também sendo um grande orquestrador de contato, que é isso que a gente falou, né? Quando a gente pensa na IA atendendo o cliente, não é simplesmente atender e fazer uma
e repassar uma chamada. É uma IA, vamos dizer, robusta ali por trás, né? Aliás, BIA significa isso, né? Bradesco Inteligência Artificial. Então, quando a gente fala em desenvolver a BIA, a gente está falando de vários componentes que estão ali dentro da BIA. Então, você tem um componente de speech analytics, né? De você entender o que o cliente escreveu, de você entender o que o cliente está falando, você jogar isso para o banco de dados, fazer toda a análise do cliente, poder interagir, já saber quem é o cliente, predizer o que o cliente precisa, poder interagir com o cliente da forma a mostrar para o cliente talvez oportunidades, necessidades que ele tenha, que eventualmente ele mesmo não tenha percebido que ele tenha. Tem o componente de você poder fazer a derivação dessas chamadas, desse atendimento para os outros canais, o que possibilita você fazer o atendimento, como a gente chama, multi-channel, omni-channel, como as pessoas preferem dizer, porque aí é uma experiência única, né? Você tem a capacidade de sumarizar aquele contato, saber o que aconteceu, escalar para alguém se tem algum problema. Então, quando o Bradesco diz que tem um investimento grande na BIA, o escopo da BIA não é simplesmente o escopo daquela inteligência meio virtualizada que, só o chat, que faz a primeira camada de interação, controla a interação e passa. É esse escopo mais parrudo, né? Uma BIA mais parruda, assim, se eu pudesse dizer. E aí, dentro dos departamentos, tem iniciativas que estão acontecendo que aí pegam componentes também específicos da IA e aplicam esses componentes específicos da IA. Então, por exemplo, o pessoal do jurídico. Isso é um exemplo até já mais comum hoje. E andando aqui, eu vi bastante dessas IAs que leem contrato e tal. Sim. Então, assim, esse é um exemplo super, super óbvio, né? E que é fácil trazer para dentro. Então, para quem trabalha, quem tem que ter muita documentação, trabalha com muita documentação, a IA vai lá, sumariza os principais pontos, ajuda a identificar alguma coisa, você procurar algum documento, você não precisa de papel, você tem tudo digitalizado. Então, tem essas iniciativas no core de cada uma das áreas que aí tem um objetivo maior de atender a necessidade daquela área específica e, em última instância, o consumidor que está na frente. Então, o Bradesco está investindo nessas duas frentes, né? Na frente corporativa, que tem que crescer para tudo se integrar. Operacional. São vários módulos, mas dentro... Não é só operacional, não, tá? É que são componentes, eu chamo de componentes, não sei se o nome técnico é esse, o nome certo é esse, mas são componentes de inteligência artificial que tem que crescer junto nesse escopo que a gente chama de BIA, né? Porque lá dentro tem várias inteligências artificiais e que vai estar disponível para o cliente. Já estamos trabalhando nela disponível para os gerentes poderem usar no modelo de voz, no modelo escrito, mais até no modelo escrito, a interação com a BIA, com todo esse potencial de poder entender, buscar informação, trazer, fazer o track, explicar para ele o que ele precisa sem ele perguntar, e logo a gente começa a fazer isso com os clientes. Então tem esse contexto. E eu acho que individualmente cada dono de negócios, né, vamos dizer assim, para nos empoderar, tem pensado e tem trazido oportunidades que têm a ver com o seu negócio específico, né? A gente falava ali fora, eu acho que a gente pode usar a IA para aplicar modelo de segmentação. Sim. Né? A gente pode. Com certeza. Então a gente está desenvolvendo nessa linha. Até pegando o gancho nisso, né? Como que você acha que a IA ela pode ajudar na fidelização, né? Porque a gente falou sobre, deu o exemplo até do iFood, né? E isso ajuda a fidelizar de fato, né? Se eu tenho alguém que facilita a minha vida, se eu tenho uma empresa que facilita a minha vida, cara, não vou abandonar ela. Então, como que você acha que isso se encaixa com o Bradesco? Cara, resposta pronta é a história da hiperpersonalização. Né? Essa é a resposta pronta. Sim. Mas faz todo sentido. Uhum. Né? Apesar de ser uma resposta pronta, faz todo sentido. Lógico. Então, o que eu acho que vai acontecer, eu acho que cada vez mais, esse mesmo consumidor que a gente fala que é a gente, que tem tudo mais fácil, lá, e você quer ser tratado como ser único, você vai escolher e pensa o seguinte, tem mercados que são commodity, né? Mercado financeiro, se você pensar na sua essência, principalmente banco múltiplo, banco de varejo, o que um banco oferece para você? Né? O banco guarda o teu dinheiro, investe o teu dinheiro, o banco transfere o seu dinheiro de um lugar para o outro, quando você precisa transferir o dinheiro, pagar uma conta, alguma coisa parecida, e o banco eventualmente te empresta um dinheiro quando você precisa. Então o banco faz essas três coisas básicas.
Tudo que vem acima disso, que são serviços. Então, o que começa a fazer grande diferença é a forma como eu te entrego esse serviço. Então, cada vez mais, para empresas que são focadas em prestação de serviço, a forma, a conveniência que você dá para o cliente usar o teu serviço, a fluidez da sua jornada, isso vai ter um peso cada vez maior. Então, para mim, não tem outra resposta. Você tem que ter jornada fluida, conveniente para o cliente, e você tem que ter ferramentas e componentes que permitam você hiperpersonalizar, né, entre aspas, para tentar fugir um pouco do jargão, o conhecimento que você tem daquele cliente. Então, eu preciso saber quem você é, Kleber, quando você entra em contato comigo. Eu preciso saber o que você já consumiu comigo. Eu preciso, eventualmente, saber o que você está consumindo no mercado. Eu preciso ter dados teus para poder entender como eu posso te ajudar na tua necessidade, sem ter que perguntar para você. É aí que eu ganho jogo. Sim. E hoje isso é extremamente possível, né? É extremamente possível. Até pelo Open Finance, enfim. Só que a resposta é tão óbvia que, se você perguntar aqui para todos os executivos de mercado financeiro, vai todo mundo te dizer a mesma coisa. Aí que está o desafio. Sim. E é isso. O como, né? E é isso que vai fazer. É o como, a velocidade, o quanto você vai trazer para dentro de casa uma coisa que você tem e que o concorrente não consegue copiar e colar. Né? Porque a resposta é padrão, todo mundo fala da hiperpersonalização. Sim. E eu acho que é o caminho mesmo, não tem um terceiro ou quarto, né? A forma como a gente vai entrar nesse caminho, se é de Fusca, de Ferrari, é que vai mudar. Sim. E eu costumo dizer que, até pela inteligência artificial, falando de generativa, né, especificamente, ela é baseada em dados, né? Então você precisa de dados, você precisa, até porque ela aprende com dados, né? E é esse o ponto, né, para você poder ter essa hiperpersonalização. Você precisa sim ter os dados, mas você precisa saber o que fazer com esses dados, senão isso não volta para o consumidor, né? Isso não volta para o consumidor final em forma de produtos e serviços que possam, de fato, atenderem a necessidade dele. Porque se você sabe todo o meu comportamento de compra, os lugares por onde eu ando, o tipo de coisa que eu compro, o que eu consumo durante a semana e o que eu consumo final de semana, você consegue saber tudo isso, né? Você manda a pizza para você no hotel sem saber pedir. Perfeito, é isso. Mas você viu que aí tem 3 desafios? Tem o desafio de você ter um data lake que seja confiável. Sim. Tem o desafio, se você está falando de varejo, de milhões de informação, então eventualmente você tem que ter tudo isso em cloud para você poder trabalhar com tudo isso de dados. Você precisa ter um modelo para predizer de fato. Então, só nessa brincadeira toda, são 3 grandes desafios totalmente diferentes que a gente precisa aprender a fazer cada vez melhor, e todas as indústrias estão nessa batalha, né? Sim, essa coisa. Cara, eu acho fascinante o que está acontecendo, gente, juro. Quando você olha as evoluções ao longo do tempo e vê o quanto tempo as evoluções demoraram para criar alguma grande mudança, né? Quando começou esse negócio da internet 3.0, que veio toda essa discussão do metaverso, estava todo mundo naquela, puxa, que loucura. Eu realmente não esperava que a IA fosse vir do jeito que veio e que fosse gerar essa transformação. Eu acho que nunca mais a gente vai ser igual. Sim, eu acho que é um marco, né, na história. Acho que a gente vai olhar para trás daqui a 10 anos e falar, um grande marco foi... Sim, a vinda da IA. Sim, um novo Lembra marco. A IA generativa. Vai ser assim, nossa, como você que lembra que você tinha que pensar? Nossa, lembra quando não tinha... Você lembra quando eu tinha que escolher o que eu vou comer? Um absurdo, né? Que absurdo. Agora eu chego aqui, a comida já está pronta, a casa já está conectada, esquentou a comida. Pô. Nossa, você falar para os teus filhos, olha, teve uma época que não tinha IA, né? Assim, não tinha celular, tinha só o telefone fixo. Pô, não brinca, eu não tenho telefone fixo na minha casa. Meus filhos não sabem o que é telefone fixo. Não tenho também. Um dia eu tive que mostrar para eles que tem um telefone que tinha um disquinho, cara. Aí você diz que espera voltar. Parada tinha disquinho. Então, se for o 9, volta mais rápido. Mas se for o 1... Nossa, quando o número tinha 0, a gente até chorava. Exato. Aí errou. Tudo de novo. Nossa, cara, verdade. É que nem rebobinar fita de carro, né? Putz, eu queria ouvir a música, rebobinando. Aí depois VHS, tinha o de teclado, né? Falando, nossa, que genial. Olha, era tão ruim rebobinar a fita que na locadora você entregava a fita sem rebobinar, você pagava real, pagava a taxa. Verdade, chato que era. Você entregava lá, ele abria a capa. Hoje a gente tá revelando a verdade, hein? Vocês são mais novos. Não, mas o cara abria a capa pra ver se tava rebobinado. Pra ver.
Cara, real. Não, e pior que deve ter gente que tá ouvindo isso e não deve estar entendendo nada. Deve estar no Google agora. O que é uma locadora? O que é uma locadora de... Você falar de máquina de datilografia, então... Pô, eu era moderna, eu trabalhava com uma máquina de datilografia que ela corrigia o erro sozinha. A elétrica. Máquina de datilografia eu já via, né? Tinha na casa da minha avó, mas não usei. A minha avó tinha uma escola de datilografia. Olha aí. Aí, tá vendo? Olha aí, mas não cheguei a ter esse privilégio, não. Não, agora gente, o telefone fixo é a minha época real, assim. Na verdade, eu sou da época que eu nem conseguia ter um telefone fixo. Porque tinha que ficar numa fila e era caríssimo. Cara, era assim, você tem um telefone fixo é um patrimônio, sabe? Vou contar uma coisa pra vocês. Sabe que tem muito modelo de crédito que olhava isso, né? Se a pessoa tinha um telefone fixo pra saber se a pessoa era boa pagadora ou não. Perfeito. E era um bom balizador na época. Era um bom balizador. A empresa de telefonia já fez uma análise, então eu vou ganhar informação. E tinha filho, a pessoa tem residência, a pessoa mora ali, né? Se ela tem um telefone fixo. Exato, perfeito. É isso. Não, é interessante que você falou do metaverso, porque eu também tinha a mesma perspectiva, tá? Sabe? Eu tinha a mesma expectativa, na verdade, quando isso surgiu, né? Eu imaginava que a Febraban de 2024 ia ser no metaverso, inclusive. Sabe? Eu achei que, assim, cara, agora vai ser tudo no metaverso, eu tenho que comprar uma casa lá, porque... Mas você sabe o que eu não vou ter onde morar, sabe? Pra eu ter uma moradia, eu preciso ter uma casa no metaverso. A gente olhou o terreno, eu olhei... Aí, ó, tá vendo? Sim, real. Mas vou te falar, eu acho que esse negócio do metaverso ainda vai acontecer, talvez da forma como a gente imaginou, eu também imaginei isso. É interessante que no banco a gente fez algumas iniciativas e a gente experimentou algumas coisas em realidade virtual com os clientes, né? A gente adora, os clientes adoraram tudo que a gente fez. Eu acho que tem um pequeno problema ainda hoje, que os dispositivos para você usar no metaverso ainda são muito caros, né? Sim. E no Brasil eles são mais caros ainda. Então, assim, conforme esses gadgets forem se tornando um pouco mais populares e mais acessíveis, eu ainda acho que esse negócio todo vai voltar. Sim. E é muito interessante, de fato. A gente chegou a fazer várias reuniões no banco, onde a gente fazia em uma sala virtual no metaverso. É muito maneiro. Muito maneiro. Então, eu acho que vai voltar sim. Mas o gadget tem que ficar mais barato para ficar mais acessível, porque um dos grandes princípios é poder ser popularizado, né? Com um gadget que custa X mil, a gente não consegue popularizar isso. E aí não ganha escala. Aí não ganha escala por isso. Não faz sentido. Mas eu acho que ainda deve ter uma frente, aí, talvez daqui a uns anos, que a gente vai ter que voltar a pensar em comprar o terreno. O banco fez uma arena, né? Tem dentro de um jogo no metaverso, bonitinho. Então, assim, legal. Eu acho que tem umas frentes aí que vão demorar um pouco mais, mas elas vão ainda trazer um pouco mais vão se popularizar aí ao longo do tempo também. Eu acho também. E aí, assim, até falando sobre isso, você acha então que esse seria a tecnologia do futuro do varejo, talvez? Eu continuo dizendo que é o IA, tá? Eu também acho. Eu acho que é IA, não tenho dúvida. O que eu acho é que as coisas... Eu acho que a IA está por trás de tudo, gente. Eu hoje paro para pensar o que não se aplica, que tipo de indústria não se beneficia de ter um modelo de IA generativo. Eu não achei nenhuma até agora. Concordo. Eu tenho pensado nisso, tá? Assim, tá bom, é uma indústria isolada, esse cara não vai se beneficiar. Não tem. Então, assim, eu acho que ela vai ser, por isso que eu acho que capacidade, o momento que a gente está vivendo hoje é um momento de fato transformador, ao ponto de acontecer isso na dinâmica do consumidor, dele hoje pedir, para passar a ter alguém pedindo por ele, para passar a ter alguém fazendo por ele, né? Pedindo sem ele pedir e passar a ter alguém fazendo por ele. Tomando decisão por ele, porque hoje a gente toma decisão. É isso, tomando decisão por ele. Então eu acho que ainda tem uma estrada de muito fruto que todas as indústrias ainda podem colher com esse negócio da IA generativa. Então eu acho que esse caminho é um caminho que vai mudar a forma como a gente pensa nas coisas. Não acho que que aquele negócio de ficção científica, ainda acho que é ficção científica. Não acho que os robôs vão dominar o mundo todo, não acho nada disso, não. Aliás, tenho ouvido especialistas, eles também não acham, que aquieta meu coração. Mas eu acho que essa é a grande virada pro mercado como um todo. Sim. E além da IA, Lu, você acha que a informação ainda... Porque eu consigo usar IA, mas eu tenho
a casa arrumada com informação, né? Então, ainda o mais importante é eu ter esses investimentos em dados, né? Em informação, para que eu possa usar a IA de forma adequada também. Dados estruturados, né? Então, essa história dos robôs dominarem o mundo, ainda a gente precisa de uma inteligência humana para que a gente tenha informação para que a IA possa fazer o trabalho correto. Porque, né? Sem dúvida. E a gente, no fundo, eu tô dentro da hype da IA, mas tem muitas outras coisas, né? Então, assim, o potencial, acho que de coisas em cloud ainda tá maturando, tá? Ainda tem muita coisa para acontecer, tem muita coisa ainda de análise de dados que precisa maturar e que vai maturar e que estão acontecendo. Mas agora, transformador, que eu acho que é diferente do que eu, pelo menos, tinha pensado, que eu realmente não pensava na IA, pensava no metaverso, mas não pensava na IA, mesmo sabendo do desafio dos gadgets. Eu acho que a IA vai ajudar muito. Mas tem muita coisa acontecendo, né? Eu acho que se você pegar aí as grandes tendências para os próximos anos, todo mundo fala de 5, 6 coisas, né? Então, e algumas para o mercado financeiro, algumas que ainda estão aí, né? A gente está discutindo o Drex. Isso é um negócio novo que afeta diretamente o mercado financeiro. Então, tem outras coisas acontecendo. Mas eu acho que as outras coisas estão menos no hype do que é o IA. Mas até por ser um hype, a gente precisa passar por isso. Porque a gente precisa aquietar, precisa baixar. Vai ter ainda muita empresa que vai fazer alguma coisa para dizer que tem. E para dizer que tem, não necessariamente a coisa funciona. A beleza de você trazer inovação é quando a inovação acontece de baixo para cima e de cima para baixo. Né? Se dizer que tem, às vezes, você vai no hype, não atende a necessidade do cliente, não vai adiantar nada. Então, tem muita empresa que ainda está no hype. Então, assim, à medida que as coisas forem passando, que a gente começar, de fato, a usar tudo isso que está aí para finalidade do negócio, que pode ser para o core, pode ser para criar um negócio novo, para brincar um pouco da esteira de inovação, pode ser na esteira do H1, pode ser na esteira do H3, mas conforme a gente for usando isso, aí a sair desse hype maluco de que todo mundo está ainda tentando entender, aí as outras coisas voltam a ter de novo uma dimensão, uma relevância e estar mais presente no dia a dia das pessoas novamente, né? Mas eu acho que é inegável que a gente está passando pelo hype e acho que é inegável também que a gente tem que tomar cuidado, porque o hype tende a isso, o hype tende a levar todo mundo a olhar e a querer ter alguma coisa, né? Eu quero ter alguma coisa, eu preciso dar um fomo danado, né? Puxa, se eu não fizer, se eu não me posicionar, se eu não disser que eu tenho, eu sou dinossauro, né? Então eu preciso ter alguma coisa. Então a gente também tem que tomar cuidado, porque a adoção de qualquer coisa nova dentro de uma empresa, ela faz muito sentido se ela tem um princípio básico para acontecer, né? Em última instância, você tem um cliente para atender, você quer melhorar um processo, você quer reduzir teu custo, você quer aumentar tua receita, você quer criar um negócio novo. Então acho que o cuidado que a gente tem que ter é respirar no meio do hype. Por isso que eu falei, o difícil é você escolher onde você vai investir. Respira, escolhe as suas iniciativas. Eu acho que essa é uma das coisas que você perguntou do Bradesco, que o Bradesco tem trazido, né? A gente não quer fazer por fazer, a gente quer fazer dentro de uma consistência do modelo onde a gente sabe que a gente quer chegar. Então, acho que isso é super importante. Agora, tem coisas muito óbvias que tem mudado o mercado, né? Hoje a gente acha muito óbvio que não precisou de IA, não precisou de nada disso. Pega o Pix. Olha o Pix, o quanto o Pix mudou o comportamento de consumo das pessoas. Sim, hoje em dia ninguém mais fala em DOC, TED, não fala. E nem em dinheiro físico. Né? Ainda tem uma outra pessoa que adora um dinheiro físico, mas eu sou uma delas, não. Mas as pessoas de fato fazem tudo por Pix. Sim. Né? Então, tem muita coisa ainda que o mercado financeiro e outros mercados de serviço ainda vão absorver nos próximos anos e que vão ter benefícios enormes para o cliente. O Pix é um exemplo disso. O Drex, eu acho que é um exemplo de uma tecnologia, vamos dizer assim, um misto de tecnologia e posicionamento de um novo negócio que vai trazer muito benefício. Tudo que a gente tem visto de pagamento desmaterializado, a gente falou da desmaterialização, isso não tem nada a ver com a IA necessariamente. Pode ter, mas não é necessariamente com a IA generativa. Então, tudo que a gente está falando disso vai acontecer naturalmente, acho que na vida das empresas e na vida do consumidor. Bom, legal. A gente já está caminhando para os momentos finais, né? A hora passa e a gente rápido, nem percebe. Eu acho que o assunto também tá bem interessante. Eu acho que você falou um pouquinho, mas para tangibilizar, qual conselho você daria, né,
para os executivos que estão começando a explorar, né, a implementação de novas tecnologias no varejo? O que você tem a dizer? Eu daria esse que a gente acabou de comentar agora. Eu acho que um grande risco e também uma grande oportunidade quando a gente vive um hype. Primeiro, eu acho que tem que olhar para o hype, tem que olhar mesmo. O hype está aí, não é à toa. Tem que surfar a onda. Tem que surfar, tem que olhar e tem que entender. Mas entenda que é um hype. E entenda que passa a fazer sentido para a tua empresa se ela atender um posicionamento da tua empresa. Né? Não é ter por ter. Ter por ter é o maior risco. Ter por ter, sem ter uma necessidade a ser atendida, é um risco enorme de você investir dinheiro no lugar errado, virar uma iniciativa top-down, que não adianta você fazer um monte de coisa e a tua empresa não está preparada também, os teus colaboradores não estarem preparados. Então, assim, uma iniciativa top-down, você vai gastar dinheiro e pode queimar a largada. Então, para mim, a grande dica é entende o que é, escolhe um grande projeto que tem a ver com um grande posicionamento, né? Dependendo do tamanho da empresa, isso pode fazer sentido, né? Escolher algumas coisas, mas ela tem que atender uma necessidade fim. E aí você pode ter projetos pequenos atendendo a necessidade fim das áreas, né? Que também, mas dentro da mesma premissa. O ter por ter não faz sentido. Tem que olhar o hype, ver as possibilidades e ir fazendo. E lógico que você vai falar de uma empresa de varejo, normalmente você está falando de grandes empresas, né? Então, normalmente você tem dinheiro para investir. Então, isso já está acontecendo. Talvez o maior desafio não seja nas grandes empresas, né? As grandes empresas estão olhando já de uma forma. Talvez seja nas empresas menores. Que aí eu acho que vale mais ainda, né? O dinheiro é o dinheiro do dono, em tese, né? Então, olha, entende qual é a necessidade que você quer atender. E não tem problema nenhum começar pequeno, não. Esse hype não vai... As coisas vão aquietar, vão vir melhorias. E o que eu acho que é muito importante é, você quer gerar vantagem competitiva, que é a segunda coisa. Aprende usando o modelo que está aí para todo mundo, mas no momento que você quiser gerar vantagem competitiva, você tem que ter o modelo teu. Porque se você não tiver o modelo teu, você não está gerando vantagem competitiva nenhuma. Eu acho isso uma informação super, super lúcida, né? Então, eu falaria dessas duas coisas. Ver o que tem sentido para o teu negócio, para não cair no erro do hype, não cair no erro de fazer uma iniciativa top-down que só vai dizer que você tem, né? Que é a mesma coisa, dizer não tenha medo do FOMO, né? Não ter medo de estar por fora. Eu acho que dá tempo, tem muita coisa ainda acontecendo. E buscar sempre uma iniciativa que está muito focada no teu negócio, que você pode fazer entrega. Eu acho que faz bastante sentido. Muito bom. Bom, acho que é isso, né? Maravilhoso. Foi muito, muito esclarecedor. Acho que foi uma verdadeira aula aqui pra gente. Poxa, imagina. E foi um prazer receber você aqui, Luciana. Prazer foi todo meu. Obrigada por estar aqui. Vocês mataram um pouquinho da minha vontade de estar participando do podcast. E eu ouço o podcast, vou fazer um comentário para vocês, vou fazer uma confissão. Eu ouço o podcast e eu fico avaliando a pessoa que está no podcast. Aí eu vejo aquele que é mais quieto, aquele que é mais falante. Eu estava aqui no meio, eu falei, cara, eu não paro de falar. Não. Então vocês me desculpem, é que eu estava com muita vontade. Mas isso facilita muito a nossa vida, quando o convidado quer falar. O problema é quando não quer. Aí o objetivo aqui não é a gente falar, é você. Dar a tua aula, né? Porque a Lula tem uma experiência, uma vasta experiência, né? Do mercado financeiro, área de qualidade, CRM. Então ela sabe que o cliente pensa e cruza. CRM, né? Cruza as coisas e fala, olha, para esse cliente a gente vai ser assim e tal. Hoje a gente está falando do cliente individual. Um tempo atrás a gente não conseguia fazer isso. Tinha que ser por segmento, tinha que ser por região, né? Nossa, então, verdade. Hoje a gente já está conseguindo fazer isso muito personalizado, de forma individual. E a Lu, ela já tem essa experiência há muitos anos. Então, ela está acompanhando, ela está surfando a onda já há muito tempo. Passou por todas então, essas mudanças. Né? De fato, ela é uma autoridade no tema. Imagina, sensacional. Que honra ouvir você dizer isso. Eu não mereço tudo isso, não, mas obrigada. Obrigada pela gentileza. Bom, gente, foi demais. Adorei estar aqui com vocês. Que legal. Obrigada, obrigada pela oportunidade. Obrigado. Volte sempre. As portas estão abertas. Opa, vai ser um prazer. Vai ser um prazer. Bom, obrigado, Adi, também. Valeu, gente. Obrigada, Cleber. Bom, esse foi mais um Mindcraft, diretamente aqui da Febraban. Eu vejo você no próximo episódio. Tchau. Tchau.